Jesus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de nós estarmos todos aqui reunidos no Teu nome, buscando a Tua face, buscando o Teu calor, o Teu amor para conosco, Senhor. Senhor, nós te suplicamos que o Senhor seja bondoso para conosco essa manhã, Senhor, dispensando o Teu Santo Espírito sem medidas, para que Ele possa trabalhar no nosso coração, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela Tua vida em nós, Senhor. Obrigado. Amém. Bom, irmãos, nós vamos tocar nesse tema, sede sóbrios. A leitura é 1 Pedro 1, de 13 a 25. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler esse trecho da palavra. Encontraram? Então vamos lá. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Graças a Deus por esta palavra, irmãos. Bom, irmãos, esse texto, ele vai nos trazer alguns temas, alguns assuntos interessantes, né? E aqui eu pesquei um deles que vai nortear toda a palavra desta manhã, que é o sede sóbrios. Tá? Ele vai se encontrar aqui no versículo 13, sede sóbrios. Por que nós estamos enfatizando isso, irmãos? Porque essa é uma condição que o Senhor está nos exortando a que nós a tenhamos, para que as outras coisas se encaixem, se alinhem. A sobriedade é algo, eu diria que cada vez mais escassa nos dias de hoje. Cada vez mais escassas, irmãos. Em todos os níveis, tá? Eu acho que hoje, eu não sei te dizer assim com tanta certeza e convicção, mas pelo que a gente olha e observa, a nossa juventude hoje, elas estão muito mais ébrias, bêbadas, do que um tempo atrás. É fato? Fisicamente? Sim. Psicológico também. Então, você vê, a gente percebe que existe uma falta de sobriedade. Tá? A gente pode discutir várias razões pelas quais a juventude hoje vereda por esses caminhos. E toda a humanidade, né, entorpecida, né, embriagada, não só pela bebida, pelas drogas, mas por tudo o que está aí no mundo, sendo oferecido como um torpor, para que a nossa mente fique embotada. Tá? Então o que acontece com alguém que está
embriagado. Ele fica com as suas faculdades comprometidas. Não é isso? Quando vai dirigir depois de beber, não dá certo, né? Vai beber, fala bobagem, faz bobagem. Isso tudo diz respeito a não ter uma mente sóbria. E o que o Senhor está nos mostrando, irmãos, no tempo de hoje, nós precisamos de sobriedade. Sobretudo, nós cristãos. Tá? E a sobriedade, irmãos, ela exige uma certa disposição da nossa parte. E nós vamos ver isso, né? Quando nós começamos a ler esse trecho da palavra, nós precisamos entender, irmãos, o contexto dela. Semana passada nós vimos a questão o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Quando nós vemos esse trecho de Pedro, né, que ele fala que nós somos, pela misericórdia e pelo amor, nós somos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo, nos falando de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós, né? Que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação que vai ser revelada em tempo oportuno. Então ele fala assim, olha, presta atenção nisso tudo que foi deixado para vocês, foi prometido para vocês, e está sendo entregue para vocês por meio de Jesus Cristo. Ele fala, nisso vocês devem se exultar. Nisso vocês devem exultar. Nas promessas, como exultar em promessa, se elas não aconteceram? Aí entra o fator da fé. E é isso, irmãos, que faz a diferença da nossa vida para uma vida sem Deus. Nós cremos, simplesmente cremos nas promessas de Deus. Cremos a ponto de tomar posse e a ponto de que essas promessas elas vão nortear as nossas vidas e nossos procedimentos. Tá certo? Então, em algum momento, irmãos, nós recebemos por fé essa palavra e essas promessas maravilhosas, né, de salvação. Mas o que acontece é que, embora no presente, né, aqui fala, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí, muitas vezes, no meio dessas provações, ou no meio dos acontecimentos da nossa vida normal, nós acabamos nos esquecendo um pouquinho da razão e do motivo da nossa exultação. E nós nos aprofundamos nas nossas crises, nas nossas depressões, nos nossos sofrimentos, mesmo tendo a vida de Deus dentro de nós. Tá? Então isso acontece com a nossa vida cristã, nós que já fomos salvos. Então, irmãos, nós, embora presente, passamos por várias provações, o Senhor quer provar a nossa fé. Tá? Em todas as situações, não somente nas situações onde nós passamos por problemas, dificuldades, mas em todas elas, irmãos. A fé, ela é para ser usada em todas as circunstâncias, tanto nas dificuldades como quando não tem dificuldade nenhuma. A fé, ela tem que estar presente na nossa vida. E aí, irmãos, aí nós temos que ver que aí o final disso tudo, o exercício da nossa fé, o exercício da fé, ela vai chegar num ponto, vai chegar num lugar, que aí é o versículo da semana passada, obtendo o fim da vossa fé, a finalidade, a conclusão, o objetivo da vossa fé, que é a salvação da nossa alma. Bom, irmãos, nós estamos cansados de falar a respeito da questão da salvação da nossa alma, né? A nossa alma, psique, que é o nosso ser humano, né, composto das nossas mentes, das nossas vontades, das nossas emoções. O nosso eu está ali na nossa alma. E muitas vezes, quem governa a nossa vida é a nossa alma. E aqui o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma significa o quê? Significa que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse é o padrão, é o parâmetro, irmãos, que nós queremos chegar. Não mais eu, mas Cristo. Esta é a salvação da nossa alma. E isso é um
processo. A salvação da nossa alma é um processo, tá? Ninguém, após ser salvo, tem a sua alma salva imediatamente. É um processo. Por quê, irmãos? Porque a nossa alma, ela foi contaminada pelo pecado. A nossa alma está corrompida, foi corrompida. Então ela precisa ser restaurada. O nosso espírito, ele estava amortecido, por isso Deus, ele, pela fé, pôde entrar diretamente no nosso espírito. Mas na nossa alma, não. Na nossa alma, ele precisa receber a permissão para entrar. Ele precisa receber de nós o consentimento que ele possa trabalhar em nós. Mas precisamos saber, irmãos, que Deus quer trabalhar na nossa alma, porque o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. O objetivo do exercício da fé é a salvação da nossa alma. Então, irmãos, esse contexto de que nós precisamos ter a nossa vida da alma, ou a nossa alma permeada com a vida de Deus, e por consequência disso, ser transformado pela renovação do que é velho pelo que é novo, tá? Então, esse processo que vai acontecer diariamente, irmãos, isso ele precisa da nossa autorização e também precisa que a gente se coloque diante do Senhor, permitindo que Ele faça isso. Esse trecho aqui de que nós lemos, então esse sentimento, né, de que nós precisamos fazer isso, é o princípio dessa carta de Pedro. Nós precisamos, talvez, irmãos, compreender todos os outros assuntos que nós vamos abordar neste livro sob a ótica da transformação da nossa alma. Ok? Então isso é um ponto que a gente precisa guardar. Sempre que a gente for voltar para Pedro, fala assim, Pedro está tratando da transformação da nossa alma. Então quando a gente entra nesse texto então, que nós lemos, ele começa da seguinte maneira: Por isso, tá? Então, irmãos, quando ele fala por isso, então tem uma coisa para trás aqui, né? Então, o que ele falou antes? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso, então agora ele vai começar a falar o que é que nós precisamos fazer para permitir que o Senhor transforme o nosso viver, transforme a nossa alma. Então aqui ele começa dizendo, nos ensinando. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Então o que eu preciso fazer para eu permitir que o Senhor transforme a nossa alma? Então ele começa, irmãos, dizendo, cingindo o vosso entendimento. No original, irmãos, ele fala assim, tendo cingido o lombo da vossa alma. O lombo. O lombo. Né? O que é o lombo, irmãos? O que é o lombo? As costas. Você consegue imaginar o lombo de um cavalo? Você fica montado no lombo do cavalo, quer dizer, nas costas do cavalo. Então, nosso lombo é nossas costas. E as nossas costas têm que estar guarnecidas, irmãos. Ela não pode estar nua, ela não pode estar desprotegida. Tá? Então ele começa, irmão, dizendo que nós temos tendo, e aqui o verbo é no gerúndio, é isso? Tendo cingido o lombo da vossa mente, sendo sóbrios. Então o sentimento aqui, irmãos, é um pouco mais comprometido, tá? Então nós estamos fazendo, né? Não é simplesmente uma indicação, uma ordem, uma frase de efeito, mas nós estamos num processo, tendo cingido o lombo das nossas mentes, né? Sendo sóbrios. Então, irmãos, cingir é uma palavra que ela é usada em várias situações na Bíblia. Tá? Cingir, basicamente, ela tem o sentido de vestir. Tá? O Senhor Jesus, ele tirou as roupas lá naquele
encontro com os discípulos, quando ele lavou o pé dos discípulos, ele cingiu-se com uma toalha, ele se vestiu com uma toalha, né, e foi lavar os pés dos discípulos. Né? Então, o cingir-se significa você sair da nudez e estar guarnecido, protegido, irmãos. Então, esse sentimento a gente precisa entender, irmãos. Nós precisamos estar cingidos. Não fique nu, não fique exposto, não fique de qualquer maneira. Tá? Você pode estar descingido quando você está descansando, você está dormindo, tomando banho. Mas se você vai fazer alguma coisa, você precisa estar cingido. Então, o estar cingido, irmãos, ele nos remete a uma situação de nós estarmos guarnecidos, estarmos vestidos. Né? A gente vê também em Apocalipse, o Senhor, ele fala lá, descreve o Senhor como alguém com vestes talares, cingidos na cintura. Então, ele tá, além de estar com as roupas, ele estava ainda com um cinto. Né? Por quê, irmãos? Porque cingido no peito, porque ali denota a questão do coração. Né? Então, mesmo o Senhor sendo o Senhor, ele estava cingido. Cingido, ele estava pronto, irmãos, ele estava preparado. E nós precisamos, irmãos, ter a nossa mente cingida. Olha só, irmãos. Como que começa o trabalhar de Deus na nossa vida? Deus, ele entrou no nosso espírito e nos regenerou, não é isso? E quando ele começa a falar do trabalhar sobre a nossa vida, ele começa primeiramente na nossa mente, que é a porta de entrada para os pensamentos, para as sugestões e mesmo para o falar de Deus na nossa vida, irmãos. Nós buscamos a compreensão do falar de Deus. E quando nós compreendemos na nossa mente, nós agimos com o nosso corpo. Então, ser sóbrios, cingidos na nossa mente. Essa questão do cingir, então, ele está relacionado a uma atividade. E aí, irmãos, a gente pode ver algumas passagens que podem nos ajudar a ilustrar melhor a questão do estar cingidos. Olha que interessante, vocês vão ver, irmãos, como os textos na Bíblia, todos eles se interagem, é uma coisa maravilhosa e impressionante. Vamos abrir Lucas 12, versículo 35 até o 44. Aqui nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dando instrução, tá, irmãos? Então é direto da fonte. Ele fala assim: cingido esteja o vosso lombo. No original, de novo, é lombo. Aqui foi traduzido por corpo, tá? Mas o sentido é mais ou menos esse: você esteja cingido. E acesa as vossas candeias. Aqui, irmãos, a gente está vendo o Senhor nos dando uma advertência e nos ajudando a sermos sóbrios, atentos, vigilantes, tá? Então, cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O corpo está relacionado à nossa vida, à nossa pessoa, estar pronta, estar preparada, e acesas as vossas candeias está relacionado ao nosso espírito, né? Onde ele é cheio de óleo. Então aqui, irmãos, nós temos a nossa vida toda, mas com o nosso espírito aceso. Depois nós nos lembramos rapidamente da parábola das 10 virgens, com lâmpadas, com azeite, com lamparina acesa. E aqui o Senhor está nos exortando, cingido, lâmpada acesa. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Fique atento, seja como homens que esperam pelo Senhor. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontra vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirás. Então o Senhor, ele vai se cingir para nos servir. Olha só, irmãos, é uma palavra, eu acho estranho isso, dizer que o nosso Senhor vai se cingir e nos colocar à mesa e nos servir.
Irmãos, eu quero servir o meu Senhor. Se o Senhor quiser me servir depois, é com Ele. Mas o nosso sentimento, o nosso coração, irmãos, é de estar cingidos, esperando o nosso Senhor. Quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essas palavras para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, irmãos. Então, esse texto também é bem conhecido nosso, irmãos. Já sabemos, né, que bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, encontrar fazendo assim, cuidando dos seus conservos. Ou seja, nós não estamos dormindo, nós não estamos parados, mas estamos cingidos, com a nossa lamparina acesa, aguardando o Senhor e cuidando dos nossos conservos. Irmão, isso é um sentimento que tem que ser colocado dentro do nosso coração. Se nós relaxarmos, se nós sentarmos, se nós deitarmos, nós vamos descansar e deitar. Porque a nossa vida da alma pede isso. Mas o Senhor está nos exortando para nós estarmos cingidos na nossa mente, cingidos no nosso corpo, ou seja, alertas, irmãos, prudentes, sóbrios. Ok? Depois, se vocês quiserem ler a sequência desse versículo, aí vai ter o oposto, tá? Aquele que não é prudente vai sofrer algumas coisas que nós não gostaríamos de sofrer. Então, irmão, não vou nem entrar no aspecto negativo, vamos ficar no aspecto positivo de que, irmãos, nós estamos vigilantes, amém? Bom, irmão, então, servo vigilante, né? Cingir significa nós sermos servos, sermos vigilantes, estarmos aptos e prontos para servir ao nosso Senhor. Ok, irmãos? É um sentimento do nosso coração, tá? Em detrimento do que a nossa alma peça, nós estamos a mente cingida e nos colocamos, né? Hoje eu tive que levantar mais cedo para terminar de preparar a mensagem, né? Eu falei assim, irmãos, eu preciso levantar mais cedo. Se eu não levantar mais cedo, eu não consigo terminar de preparar a mensagem. Então, eu preciso. O que o meu corpo pedia? Estou cansado, uma semana puxada, corrida, né? Não, eu preciso. Não interessa se meu corpo está cansado ou não. Eu preciso. Levanta cedo, vai para a palavra. Entende, irmãos? É a mente cingida. Não importa o que a nossa alma está gritando ou falando. Irmão, pensa que é fácil? Não, não é fácil. Mas, quem é que nos sustenta? Quem é que nos alimenta? Quem é que nos dá a força? É o Senhor, irmãos. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que as coisas vêm todas do Senhor. Preciso correr, irmãos, preciso correr. Vamos lá. Outra passagem, irmãos. Olha, Efésios 6, de 10 a 18. Eu vou ler aqui, para ficar registrado aqui. Ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos ou empoderizados no Senhor e na força do seu poder. Tá? Então, olha, da onde que vem a nossa força, para que a gente possa estar cingidos na nossa mente. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes, ficar de pé contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, eu acho que isso tão gratificante, revigorante, nós sabemos que depois de ter passado por tudo, vencido tudo, permanecer inabalável. Como você consegue permanecer inabalável depois de passar por tudo? Irmãos, é ficar firmes
diante do Senhor. Tá? Essa é o segredo da coisa, ficar de pé na presença do Senhor. E o Senhor é que nos sustenta. Portanto, irmãos, estai, pois, firmes. Agora vai dizer como nós vamos estar firmes. Cingindo-vos com a verdade. Então, ele começa, irmãos, nos ensinando a estar firmes, cingindo-nos com a verdade. Então, uma primeira coisa, cingir com a verdade. Depois nós vamos entrar um pouquinho nessa questão da verdade aqui, tá? Cingindo-nos com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bom, você vê que o contexto é a mesma coisa, vigiando. Aqui, o cingir já é o cingir de uma armadura. No outro cingir é um cingir para o trabalho. Aqui é um cingir para a guerra. O soldado muito mais ainda tem que estar cingido, irmão. Ele tem que estar vestido, tem que estar protegido pela couraça, pelo cinto, pela capacete, pela bota, ele tem que estar protegido. Então nós temos que estar cingido, ainda mais contra as ciladas do diabo. Ok? Então, ele começa dizendo, irmãos, que nós temos que estar cingidos com a verdade. E eu fiquei curioso, irmãos, para entender um pouco mais o que é a verdade. Porque, assim, sempre que falo sobre a verdade, eu acabo ligando com a palavra. Não é verdade? Está errado ou está certo? Está certo, está certo. Mas a palavra e a verdade são duas coisas que se completam. Tá? Tanto é que aqui a gente vê ele falando sobre a verdade, e depois no versículo 17 ele fala que é a palavra de Deus. Fala também lá sobre a palavra no versículo 17. Então eu falei, eu preciso entender um pouquinho mais o que significa isso. Tá? E achei um texto curtinho aqui, irmãos, que me ajudou. Eu não sei se vai ajudar os irmãos, tá? Mas me ajudou bastante. Ele fala o seguinte, eu vou ler aqui porque é um texto curtinho aqui. A origem da palavra verdade possui 3 fontes distintas. Do grego é aletheia, que é o que foi usado aqui, tá? Aletheia. Do latim, veritas. E no hebraico, emunar. Essa palavra, verdade, no hebraico. No grego, aletheia refere-se às coisas como elas são. Isso é. Tá? Quando eu digo isso é plástico, é uma definição clara. É. O veritas se refere às coisas que foram, às coisas que aconteceram. E o emuná refere-se às ações ou coisas que ainda vão acontecer. Olha que interessante. Essas 3 vertentes, elas tratam do passado, do presente e do futuro. Tá? Então, na nossa concepção de verdade, é uma síntese dessas 3 fontes. Por isso se refere às coisas presentes, como a aletheia, aos fatos passados, como as veritas, e às coisas futuras, como emuná, a verdade das coisas que ainda vão acontecer. Olha que curioso. Palavras como averiguar, vem de veritas. Verificar, indicam busca pela verdade. A palavra veredito, que os juízes pronunciam, é pronunciar um julgamento verdadeiro. Dizer que um juiz é veraz, é verossímil ou verossimilhança, significa ser parecidos com a verdade, ter traços semelhantes ao de algo verdadeiro. Irmãos, é interessante, né? Porque ele fala assim que a aletheia, por exemplo, a palavra aletheia, ela tem o aletheia. O a é uma negativa. É como para nós é o descobrir. Descobrir. Estava coberto, você descobriu. A aletheia tem esse sentido também, de você
descobrir alguma coisa e encontrar, né? Então ele fala assim, tem caráter ativo e negativo. Significa semelhante a descobrir, revelar, desvelar. Tudo tem um negativo antes, percebe? A verdade em latim está oculta, encoberta. Ela precisa ser descoberta. Então, irmãos, esse conceito todo é para a gente entender que, com relação à verdade, é tudo o que Deus é. Tudo que Deus é. Tá? Então você vai falar o que é a verdade? Puxa, a verdade é tudo o que Deus é. Agora, para ela ser a verdade para mim, eu preciso descobrir. Aí ela passa a ser a minha verdade. Então tem esse aspecto daquilo que ainda não é conhecido. Mas a verdade em essência, irmãos, para que você guarde no seu coração, a verdade é tudo o que Deus é. Por isso, ele pôde dizer, eu sou o que sou. Porque Deus é. Tá? Então, irmãos, a gente não tem que inventar nada. Deus é. Essa é a verdade. E nós tomamos posse dessa verdade. É lógico que nós precisamos descobrir, desvelar essa verdade para que ela se torne realidade para nós. Ok? Mas por fé, irmãos, nós tomamos posse da verdade. Então, onde que nós estamos aqui? Que Deus é tudo aquilo que Deus é. A gente comentou aqui, né, aquela passagem de João que fala assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, agora entra a questão da palavra, que a palavra é o verbo de Deus, né? Ela é a verdade, porque ela é o próprio Deus. Então a palavra é a verdade, porque ela reflete o que Deus é. E o Senhor, ele ora ao Pai, dizendo e pedindo para que nós sejamos santificados na verdade. Então ela tem um efeito em nós, irmãos, transformador. Então, voltando ao princípio da nossa carta aqui de Pedro, que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma, irmãos, ela acontece pela nossa santificação. Ok? A transformação não é algo que ocorre de fora para dentro, mudando nossos costumes ou nossa aparência social. Não é assim. A transformação, necessariamente ela tem que ser de dentro para fora. E a transformação também não é uma mudança de costumes, mas é a santificação, ou seja, é a vida de Deus permeando a nossa vida com aquilo que Ele é, ou seja, a verdade. Em nós, ela nos santifica. O que Deus é, dentro de nós, nos santifica. Então, o processo de santificação, irmãos, está em nós permitirmos que a verdade entre em nós. E a verdade é o que Deus é. Nós não temos ideia da extensão e da capacidade desse Deus. Mas nós temos uma limitação, que a gente está cansado de falar que Deus é do tamanho do copinho que a gente abre para Ele. Né? Se o nosso copinho é de 50 ml, é o que nós temos de Deus. Se for o tamanho do oceano, é o tamanho de Deus. Então, nós é que limitamos o tamanho de Deus, e não Deus que quer se dispensar a nós. Então, a santificação, ela acontece, irmão, por meio da palavra em nós, né, da verdade em nós. Ok? E essa verdade, irmãos, ela vem por meio da palavra, tá? Efésios 6, voltando lá para Efésios 6,14, ele fala, cingindo-vos então com a verdade. É o primeiro passo, né, do nosso preparar para uma batalha. E aí, irmãos, curiosamente, ele fala no versículo 17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu fiquei encucado com esse negócio aqui, né? Por que lá fala da palavra e aqui fala da palavra de novo? Mas aí eu fui ver, irmãos, aí eu percebi uma coisa diferente aqui. O versículo ele diz o seguinte, tomai a espada do Espírito, que é a rema de Deus. Não é o logos de Deus.
Eu pensei, falei, puxa, mas isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Rema é palavra, mas que palavra, que tipo de palavra que é essa? É a palavra instantânea de Deus. É a palavra que o Senhor está falando naquele momento para nós. Aí, irmãos, eu entendi que a espada, como é que ele fala aqui? A espada do Espírito, tomar a espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus. Quem que é a palavra rema de Deus? O Espírito. A gente sempre fala, né, que a espada do Espírito é a palavra. Não é isso? Mas, irmãos, pelo que eu estou vendo aqui, a espada do Espírito é o Espírito, o qual é a rema de Deus. O Espírito é que fala a nós, não é? Quem que fala a nós? O Espírito. O Espírito, ele intercede por nós. O Espírito fala conosco. Então, irmãos, quando nós estamos na batalha, olha só, nós estamos cingidos com a palavra e embanhando o Espírito, ouvindo o que o Espírito está dizendo e nos instruindo nessa batalha. Então, esse foi o sentimento que eu ganhei desse versículo, irmãos, que para mim é novo. Entender que o Espírito é a espada, que luta, que é a arma de ataque. E ela é eficaz porque ela fala ao nosso coração diretamente do coração de Deus. A palavra logos é a que dá base, é que nos sustenta, é que nos reveste. Mas na hora do ataque, é a palavra rema que nos salva. Então, para isso, nós precisamos sacar a espada do Espírito. Ou seja, exercício do Espírito. Então, se nós queremos vencer essa batalha espiritual, irmãos, nós precisamos estar cingidos com a palavra e sacando o Espírito como espada e ouvindo as instruções de Deus instantaneamente para cada situação. Isso foi meu entendimento, irmãos. Os irmãos podem entender de maneira diferente, mas isso para mim deu uma mexida e eu achei que isso era pertinente para a gente conversar sobre isso, tá? Então, irmãos, nós somos cingidos com a palavra logos e armados com a palavra rema. É mais ou menos esse o sentimento, tá? Ok, então, voltando lá, irmãos, sendo sóbrios, tá? Sendo sóbrios. Aí ele fala lá, sendo sóbrios, já cingido, agora nós entendemos a questão de estar cingidos, tá? O lombo da nossa mente, né? Tendo a arma certa. Aí ele fala, esperai. No original não tem essa preposição e aí, é simplesmente esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então é uma frase, irmãos, cheia de conteúdo. Cheia de conteúdo, irmãos. Esperai. Esperai está relacionado à nossa fé, à nossa esperança, tá? Porque nós não temos nada além da fé no que nos apoiar. Só que a fé, ela é suficiente para nos sustentar. Que coisa interessante, né? Uma coisa absolutamente subjetiva, ela sustenta a nossa vida, irmãos. E com isso, nós aguardamos e apressamos a volta do Senhor. Então, esperar inteiramente, tá? Inteiramente, nossa vida toda, irmãos. Todos os aspectos da nossa vida precisam estar confiados na nossa fé, na nossa esperança, inteiramente. E o Senhor ainda nos dá, irmão, algo maravilhoso que nos, fazer redundante aqui, que nos agracia, né? Que é a sua graça. Então, aguardar inteiramente na graça que está sendo revelada, né? A cada dia, irmãos, que nós permanecemos firmes na fé, cingidos com a nossa mente, sendo sóbrios, nós estamos recebendo, está sendo trazida a graça para nós, que nos alimenta, tá? Eu diria que a fé,
é o firme fundamento, né? Mas a graça é aquela que nos alimenta, que nos supre, né? Que nos consola. Tudo que nós precisamos vem da graça de Deus, que é dispensada a nós. Ele manda para nós essa graça. A graça é o próprio Cristo sendo percebido e sendo desfrutado por cada um de nós em todas as situações. Então a fé nos mantém firmes. A graça, por isso o Senhor pode falar assim: Paulo, a minha graça te basta. Minha graça te basta. E nós devemos dizer, né, Senhor, a tua graça nos basta. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados por ela. Então ela está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E eu gostei, né, de ver que está sendo trazido na revelação. Ou seja, o Senhor, quando nós estamos nessa posição, Ele está sendo revelado a nós dia após dia. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós contemplamos Sua face e como espelho nós somos transformados de glória em glória. Então, estamos sendo transformados. Então, Cristo está sendo revelado a nós. Isso tudo, os irmãos conseguem perceber que tudo é um processo que diz respeito à sua vida. Que a sua vida, ela vai gerar todas essas situações. A tua posição, começando lá, cingindo o vosso entendimento. Então, começa por vocês, irmãos. Começa a partir de vocês, da sua confirmação, da sua vontade de que o Senhor vá concluir o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a santificação, a transformação da sua vida pela vida de Deus. Então esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação dia após dia, dia após dia. Aí, prosseguindo, porque o tempo urge, como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinha anteriormente. Então aí vem um alerta, irmãos, como filhos da obediência, tá? Então é uma palavra de alerta, de advertência, porque ele poderia dizer somente filhos, mas é filhos da obediência. Ou seja, todo esse contexto que nós estamos falando de transformação e salvação da alma, ela necessariamente passa por um processo de obediência, tá? Filhos nós já nos tornamos, mas nós podemos ser filhos rebeldes. Mas nós, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. Essa palavra amoldar, ela tem a ver com sistema. Mais ou menos assim, está dizendo, não vos sistematizeis. Tá? O mundo é um sistema. Né? É ou não é? Não vos conformeis, mas transformai-vos. Lá em Romanos 2, a palavra é exatamente a mesma. Não vos sistematizeis. Não entre no sistema. Tá? Resumindo, é isso. Não entre no sistema. Porque o sistema, ele vai te matar, né? Não ficar igual ao sistema vigente, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Romanos 2, né? 12, ele vai falar exatamente a mesma coisa, irmãos. Não vos conformeis. Lá a gente está traduzido como conformar, tomar a forma, né? Mas ele é mais profundo ainda, porque diz respeito a um sistema. Não é uma coisa estática. O sistema é uma coisa dinâmica. O sistema muda. A forma não. Né? A forma não muda. Mas um sistema muda. Vocês sabem disso, né? O sistema de computador, uma hora está assim, outra hora está do jeito, está sempre mudando, porque o sistema ele é dinâmico. Então não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, irmãos, a metamorfose aqui, né? Essa palavra metamorfose é uma palavra que denota uma substituição de situação.
O máximo que a gente consegue imaginar é realmente a perereca, o girino que vira sapinho e a lagarta que vira borboleta. Era uma coisa, virou outra, né? Mas o sentido é esse, metamorfose, né? Então, essa vida com o Senhor, o não se sistematizar, nos permite nós sermos metamorfoseados, transformados, tá? E aí, irmãos, ele fala, transformados pela renovação da vossa mente. Então, o que a gente vê aqui, irmãos? Que a transformação da nossa vida, ela só acontece pelo processo da santificação. Eu não sei se isso é bom ou se... É bom. Então é bom, irmãos. A transformação da nossa vida só acontece pelo processo da santificação. Entendendo, irmãos, o processo de santificação como sendo o acréscimo de Deus na nossa vida. Tá? Então aí você consegue entender a transformação cada vez que o Senhor vai sendo colocado na nossa vida, né? Então a transformação só acontece pelo processo da santificação. E esse processo, irmãos, acontece na nossa alma. Olha que interessante, né? Porque o Senhor está transformando a nossa mente, está entrando com a sua vida dentro de nós, porque no nosso espírito ele já está lá dentro. Então a santificação, ela acontece na nossa alma. Por isso ele vai falar com relação aos nossos procedimentos. Ele fala lá no versículo 15, né? Também vós mesmos, na sequência aqui, ele fala, sede santos, desculpa, eu perdi aqui, não vos tornei as paixões que tinhas anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então a santificação, irmãos, ela vem por esse processo de Deus ser inserido na nossa vida. E isso afeta, então, o nosso procedimento. Tá certo? Então, é o que nós estávamos falando, começa de dentro para fora. Isso tudo, irmãos, ele fala... Eu lembrei um pouquinho daquela passagem de Paulo a Timóteo, ensinando o jovem Timóteo a como proceder, né? Ele falava, né, de se apegar à palavra, às verdades, à leitura da palavra, a ser fiel ao chamamento. Tem várias palavras de encorajamento que Paulo passou para o jovem Timóteo. Irmãos, parece que o Senhor está falando isso para nós. Fala assim, ó, vamos para frente, irmão. Não desiste não. Né? Vamos levantar. Não fica arriado, não fica triste porque aconteceu isso. Não fica triste porque aconteceu aquilo outro. Vamos para frente, vamos prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Né, irmão, para frente, para cima. Então esse é o encorajamento que o Senhor está nos dando essa manhã. Né? Sabendo, irmãos, que nós não fomos resgatados por coisas corruptíveis, como prata e ouro. Nossa, prata e ouro é uma coisa tão legal, né? Prata e ouro. Mas ele coloca aqui como coisas corruptíveis. Mas nós somos resgatados por coisa muito, muito, muito mais preciosa, que é pelo sangue do nosso Senhor. Sangue do nosso Senhor. Precioso, irmãos. Precioso. Né? Trazendo para nós para uma realidade completamente nova. Então, irmãos, para a gente finalizar, o texto fala assim, ok, vocês já entenderam isso, tá certo? Cingindo o vosso entendimento, né? Não nos amoldeis, passando pelo sangue, e fala assim, olha, então agora tendo purificado a vossa alma, ou tendo santificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Então você vê, essas palavras se repetem, irmão. Filhos da obediência. Aqui aparece a obediência à verdade. Aqui a verdade é aquilo que nós cingimos o nosso lombo, né? O que Deus é. Tá? A verdade é o que Deus é. Tendo em vista o amor fraternal. Aqui, irmão, tendo em vista significa até o amor fraternal. E aqui, irmãos, o Senhor coloca este elemento na nossa vida de transformação, na nossa vida de
salvação da nossa alma, ele coloca que esse trabalhar de Deus, ele vai até amar, tendo em vista o amor fraternal. Por que o Senhor coloca isso aqui, irmãos? Porque é nesse ambiente que o Senhor vai trabalhar a nossa vida, irmãos. Tá? Nós precisamos uns dos outros. E aqui ele fala assim, um amor fraternal sincero, não fingido, não hipócrita. Então nós estamos aqui buscando a purificação da nossa alma pela obediência à verdade até o amor fraternal sincero. Então o amor fraternal sincero, irmãos, na verdade, é um medidor. É um medidor de quanto a tua vida já foi transformada. Tá? Entende isso? Ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade até o amor fraternal sincero. Então, irmão, quando você perceber que alguém está amando sinceramente os irmãos, você pode considerar que ele já teve bastante da sua vida da alma transformada. Esse é o reloginho, o marco, para você saber se realmente nós estamos tendo uma vida transformada. E aí ele continua, amai-vos, ali ele fala, tendo em vista o amor fraternal, e aí o amor filéu, tá? E aí ele, vírgula, amai-vos, agora sim, ágape, de puro coração uns aos outros ardentemente. Então, para chegar então realmente no amor de Deus, ok? Pois fosse regenerado não de semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Então, irmãos, ele termina o trecho aqui falando novamente da palavra. Começa cingindo-se com a verdade e termina dizendo que a palavra, essa palavra é Logos, aquela que nós cingimos o nosso lombo, ela permanece eternamente. Ela é imutável. Nem um tio, nem um Y, nenhum sinal qualquer, nenhuma vírgula, ela vai cair da palavra. Né? Mas nós precisamos entender que o processo de transformação, ele demanda de nós, irmão, nós estarmos cingidos com a palavra, vinculados no amor, ligados ao Espírito, com a palavra rema fluindo no nosso coração e o nosso lombo cingido com a palavra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.